Salve, Inter, chegando neste pós-vitória, a vitória mais sólida da temporada, os primeiros melhores 45 minutos do Inter, um futebol de luxo, qualidade total, né, em que destaques individuais trouxeram ao Inter um upgrade, né? Se a gente pegar o Bruno Henrique, jogador que veio com um patamar de reserva de luxo para o Arangues e que hoje coloca um problema para o Eduardo Cudê, fez mais uma vez um grande jogo, já vinha se consolidando nesse começo de temporada, o Inter chega ao 8º jogo e aí o Bruno Henrique se coloca na condição de titular hoje, com o Arangues fazendo o papel de primeiro volante e o Bruno Henrique nessa segunda escala, né, de segunda volância. Isso pelo menos enquanto não chega o cabeça de área, aquele camisa 5, que pode ou deve ser o Thiago Maia. Além disso, o Wanderson fez uma bela partida também, quando teve a oportunidade de ir pro X1 foi, mas dessa vez ele se poupou um pouco dessa jogada mais individual. Foi garçom, por exemplo, como no gol do Alário, ele teve muita percepção, aquele lançamento de quarterback do Bruno Henrique, ele ao invés de cortar o jogador, ele bota para trás, o Alário chega batendo, que teve precisão no acabamento. Eu falei que depois que a primeira bola entrasse, o Alário meio que ia lavar a alma, e parece que isso pode acontecer, ele precisava desse encaixe, né? Precisava dessa soltura de musculatura. O Ender Valencia teve isso, né? O Ender ficou rígido nesse começo de temporada, quando fez um gol contra o Santa Cruz, já chegou hoje e já fez um com mais naturalidade. Perdeu outros gols, é verdade. Aliás, não só ele. O Alário, o próprio Alan Patrick, o Maurício perdeu gol, o Wanderson perdeu gol, o Inter pecou pelo excesso de gols perdidos. Não fazem falta porque o jogo já estava decidido desde os 20 minutos da primeira etapa. Mas fazem falta se o Inter encarar um adversário de uma postura muito mais ofensiva, perigosa e uma outra potência, e que nesse tipo de circunstância pode levar ao risco. Veja, o Inter fazia o 3-0 quando toma o gol de desconto já aos 40 minutos e quase toma um segundo depois. E aí poderia tomar um outro caldo do jogo, se fosse um adversário muito mais letal. São times de grandezas diferentes. Por isso o Inter jogou só o primeiro tempo. No segundo tempo, quando viu que estava ainda incessante na busca de uma goleada, ainda em ritmo frenético, o Inter começa a perceber que aquele volume de perda de gols poderia aclimatar uma sensação ruim. Então o Inter se diminui dentro do campo de jogo, administra mais, chega a alçar um momento 80% de posse de bola e uma posse de bola produtiva, funcional, que joga pra frente, mas ainda assim sem a necessidade de construção de placar. Isso deixou o jogo mais confortável, leve, o Brasil teve pouca soltura para conseguir construir algum tipo de retomada da partida, então o jogo foi resolvido mesmo na primeira etapa. O segundo tempo foi um laboratório até para o Lúcio acabar inserindo o Johan, o Maurício, o Luca, o Rômulo, jogadores que foram entrando, Gabriel Rufi já no final da partida, que eu insisto, né? O Gabriel não tem o perfil que o Cudê quer para primeiro volante, e eu concordo, ele é destruidor, ele quer um volante construtor, como é o Arangues, como é o Maia, como é o Bruno Henrique. Porém, chega o momento em que você, ao perder o cadeado da entrada da área, que foi assim que o Inter tomou o gol, você precisa desse cão de guarda. Então, em dadas circunstâncias, você tem que abrir mão da sua metodologia para inserir um perfil diferente daquilo que você trabalha. E aí, nisso, o Gabriel se mostra como uma peça importante para elenco, por isso eu não abriria mão desse jogador. E me parece que com o tempo passando e ele já ganhando mais uma oportunidade, isso pode ocorrer. É um jogador que pode se mostrar útil. E aí, nesse sentido, vai ficando no grupo, pelo menos por enquanto. O Pedro Henrique foi embora, né? Já não ficou à disposição, faz exames essa semana em São Paulo, vai pro Corinthians. Mas o Luiz Adriano ainda vai embora. Gabriel Barros é outro que teve o nome sondado para ir embora, mas talvez fique justamente como uma peça de reposição. Hoje ficou no banco. Aliás, um banco rejuvenescido do Inter. À exceção do Gabriel Barros, do Depena e do Johan, que tinham 30 a mais, todos os demais com 23 anos para baixo. O goleiro Diego, o Robert Renan, que ficou no banco, o Maurício, o Luca, o Gabriel Barros, não é? Jogadores jovens, o Gustavo Prado, que entrou muito bem no jogo lá do sintético do São José. Jogo bom para mostrar de que aço é feito o time titular do Inter. Jogo bom para encontrar alguns pontos a serem corrigidos. Jogo bom para a gente entender que um trabalho está sendo feito, que ele ainda não está pronto. É claro que muitas vezes a gente estala o beiço, né? Aquela bola ali, aquele chute poderia ter sido dado e tal. Tem coisas a se agruparem ainda num repertório de correções. Mas é para isso que serve o Campeonato Gaúcho. Não é pra gente dar a volta olímpica e invadir a Guete para comemorar título. O título só é importante para não haver um distanciamento do rival. O título só é importante para nos dar a ruptura de uma geração sem títulos.
Mas afinal de contas, o Gauchão nada mais é do que um laboratório para as coisas grandes da temporada e o Inter tá sabendo fazer isso. Deve encaminhar reservas do jogo contra o Novo Hamburgo e se preservar para o Clássico Grenal. O Inter é líder e pode ficar cada vez mais líder na reta final da competição, o que lhe dá conforto para resolver todas as circunstâncias de mata-mata, jogando em seu domínio. Comenta aqui quem você acha que foi o destaque da partida e por quê. E também deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Eu volto amanhã com mais destaques do Colorado. Você é nosso convidado. Boa noite, tchau!